Senhor presidente, deputado Atelino, senhoras deputadas, senhores deputados, jornalistas, galeria, aqueles que nos veem pela TV Assembleia e pela internet. Venho falar sobre a reforma política que foi promovida pelo Congresso Nacional. E, no meu entendimento, esta reforma frustrou a população do Brasil. De fato, poucas alterações foram feitas. E algumas vieram, inclusive, prejudicar o sistema eleitoral e enfraquecer mais a representatividade dos partidos. Eu destaco como um ponto altamente negativo nessa reforma política que foi implantada os recursos públicos para se fazer campanha eleitoral. O Brasil, nesse problema econômico que ele vive, retirar do orçamento 2 bilhões de reais para botar na mão de partido político para fazer campanha eleitoral é uma excrescência. Enquanto a saúde, a educação, a segurança precisam de recursos, se tira recurso do Tesouro, neste momento, 2 bilhões de reais para botar o dinheiro dos impostos da população do Brasil na mão dos partidos políticos para fazer campanha eleitoral. Eu acho que foi um equívoco muito grande e eu considero até um tapa na população brasileira. As campanhas poderiam ser bem mais econômicas se mudasse a maneira de fazer política. Se nós tivéssemos, em vez desse sistema proporcional, o voto distrital, onde os postulantes a cargo no Legislativo não tivessem que percorrer todo o Estado para fazer campanha política, mas eles seriam votados naquele distrito, onde eles já eram mais conhecidos pela população, a população tinha mais identidade, não precisava de campanha política com marqueteiro, com altos custos, era um custo muito menor e com mais identidade entre a população que vai ser representada, que seriam pequenos distritos, e os seus representantes. Elas conheceriam muito mais os seus representantes. Então, o caminho para se evoluir, para ter uma representatividade maior, é o voto distrital. E também ele implica, deputado Edson Araújo, em muito menos recursos de campanha, onde, às vezes, a essência do candidato é deixada em segundo plano e o que vale é o marketing, é como é produzido aquele candidato, como ele é vendido para a população como um produto. Então, neste tema, a reforma política pecou e pecou redondamente. Teve dois aspectos, deputado Eduardo Braide, que eu acredito que evoluiu a reforma. O primeiro, que diz respeito à questão de, nas próximas eleições, não nessas de 2018, mas a partir das próximas eleições, a partir de 2018, não haver mais coligação. Eu acho que essa é uma decisão correta, porque não tem sentido, nas eleições proporcionais, você coligar com outros partidos, formar uma grande coligação, onde o programa, a ideologia de cada partido não pode ser defendida porque está nessa grande coligação. Nas eleições é momento dos partidos mostrarem a sua cara, mostrarem a sua ideologia, as bandeiras que eles defendem. Então, essa questão de não permitir mais as coligações depois da eleição de 2018, eu entendo que foi um grande avanço na reforma política. E a outra questão que eu acho que evoluiu, porque a ideia era boa, é bom as pessoas poderem se organizar em partidos para expressar os seus sentimentos, as suas ideias, mas da maneira como se permitiu a criação de partidos políticos no nosso país, virou uma verdadeira promiscuidade. Existem partidos realmente que têm uma ideologia, que têm um programa, que defendem uma posição, mas existem outros partidos que estão aí apenas para fazer negócio eleitoral, que não defendem nenhuma bandeira, que na época da campanha eleitoral eles até vendem sua legenda por tempo de televisão. Então, em função dessa promiscuidade, foi salutar o projeto que foi aprovado de estabelecer a cláusula de barreira, ou seja, o partido tem que ter um mínimo número de votos para poder ter direito à representação no Congresso Nacional, para poder participar de comissões, para poder ter liderança e para receber a verba partidária. Então, essa questão eu acho que é importante. Os partidos vão reduzir significativamente e vai ficar mais claro a posição de cada partido, cada programa. Nós não vamos ter hoje, como tem no Congresso Nacional, 35 partidos.
Eu acredito, deputado Emetério, com essa reforma política, depois das eleições, quem se elegeu pelos partidos menores vai continuar com o mandato, mas o partido tende a desaparecer. E isso tende a desaparecer, e isso vai fortalecer, inclusive, as negociações no próprio Congresso Nacional. Então, essas duas alterações, a da cláusula de barreira e a questão também, a questão negativa que eu coloquei é o financiamento público, dinheiro do Tesouro Nacional. E em função dessa realidade, em que os partidos menores vão poder participar da eleição, mas logo depois das eleições, a tendência desses partidos menores é desaparecer, eu tomei uma decisão pessoal, deputado Hélio. Eu participo de um partido pequeno e decidi que, em função dessa reforma política, eu estarei saindo do PRP para procurar um outro partido que tenha uma perspectiva melhor no cenário maranhense e no cenário brasileiro e que esteja em identidade com minhas posições e minha ideologia. Então, essa é uma decisão que eu já tomei e espero só o momento certo para que não haja prejuízo na composição aqui nos blocos da casa, para eu anunciar o caminho que tomarei. Mas acho que essa reforma política, nesses dois aspectos, da cláusula de barreira e também na questão... Deputado Hélio, permita a Vossa Excelência. Deputado Max, parabenizá-lo pelo pronunciamento e principalmente que vai ao encontro da sociedade. A sociedade espera muito mais da classe política. Hoje nós vivemos uma crise financeira, crise econômica, mas principalmente uma crise moral, uma crise ética e uma crise política, diante dos vários escândalos que nós tomamos conhecimento e não podemos deixar criminalizar a política. Porque a partir do momento que criminalizamos a política, nós afastamos os homens de bem da política. E precisamos ocupar os cargos públicos, precisamos ocupar a política de homens de bem. E a sociedade coloca sobre os ombros da classe política a necessidade dessa reforma. Fala-se tanto em reformas, reforma administrativa, moralidade no serviço público, reforma previdenciária, reforma trabalhista e principalmente a reforma política. E todas as vezes que se fala em reforma política, cria-se uma expectativa, mas expectativas são frustradas, porque o que acontece, na verdade, são remendos. Remendos à legislação, que é uma legislação eleitoral antiga, e um remendo a cada eleição. Eleição 2012, eleição 2014, 2016 e para 2018. Um pequeno remendo novamente foi feito. Criaram expectativas com relação ao fim das coligações, inclusive, infelizmente, não foi colocado em prática ainda, e principalmente também o financiamento público de campanha, dos partidos. Então, temos ainda polêmicas que a população se debruça sobre o tema e aguardava ansiosamente uma resposta da classe política, que infelizmente foi frustrada. Sobre a segunda parte do seu pronunciamento, Vossa Excelência está anunciando a saída do PRP, eu quero dizer que o Partido Progressista está de portas abertas, está à sua disposição. Eu, como presidente municipal do partido, presidente estadual, deputado André Fufuca, com certeza, dá total acolhida a Vossa Excelência pelo trabalho que Vossa Excelência já tem prestado ao Estado do Maranhão, como secretário de Estado, como deputado atuante, e isso eu tenho verificado nessa legislatura. E muito nos orgulha também de estarmos juntos no bloco independente e sobre a sua liderança. E o Partido Progressista está à sua disposição, está de portas abertas. Ontem, inclusive, ao fazer referência a isso, liguei pessoalmente para o deputado André Fufuca, passei o celular para Vossa Excelência, e o Partido Progressista está à sua disposição. Que Deus continue abençoando a sua vida, e seja onde quer que esteja, ou que decida trilhar um novo caminho na política, que seja abençoado, seja com muito êxito na sua nova trajetória política. Que Deus o abençoe. Deputado Hélio, eu agradeço a Vossa Excelência e fico muito honrado com o convite de Vossa Excelência e dizer do prazer que tenho de partilhar com você o Bloco Independente, que tem travado muitas lutas nessa casa e a maneira aguerrida como Vossa Excelência tem exercido o seu mandato parlamentar. Deputado Max, me conceda uma parte. Com o maior prazer, deputado Braga. Gostaria de me irmanar nos pontos que Vossa Excelência tocou em relação à reforma política. Fui contra, desde o início, a aprovação desse fundo público de campanha, o chamado fundão. Acho que não tem cabimento, no momento de crise, você fazer chegar até o conhecimento da população que é ela que vai bancar a campanha dos políticos. Diante de tudo que está acontecendo, não vou entrar em detalhes.
Mas falar que em relação ao provável destino partidário de Vossa Excelência, ao anunciar que poderá sair do partido do qual Vossa Excelência faz parte hoje em dia, será uma honra para o PMN tê-lo nos quadros. Tenho certeza que a qualquer partido que Vossa Excelência for cerrar fileiras, engrandecerá o partido, pela trajetória de Vossa Excelência, pela forma como tem a sua atuação parlamentar, pela experiência dos cargos executivos por onde Vossa Excelência já passou e principalmente pela forma cortês, urbana e sempre voltado para as atenções do povo do Maranhão. Então, o PMN deixa aqui esse convite a Vossa Excelência para reflexão, que eu sei que Vossa Excelência tomará após ouvir sua família, após ouvir as suas lideranças políticas, os seus amigos, aqueles que o acompanham. Mas será uma honra tê-lo nas fileiras do PMN. Deputado Bradio, mais uma vez eu fico honrado com as suas colocações, com o seu convite. Vossa Excelência que dignifica essa casa com sua atuação na liderança do PMN aqui e que tem sido realmente uma grande revelação da política maranhense. Então eu agradeço a Vossa Excelência pelo convite, como faço do deputado Hélio, e ratifico minha posição. Eu acredito que nós perdemos um grande momento de fazer a reforma política. Foi uma reforma pífia. Teve 2 pontos positivos. A questão da cláusula de barreira e também a questão das coligações, impedir as coligações. Foram positivos. A questão do fundo público é uma excrescência e um tapa na sociedade brasileira. E a questão também de manter sistema proporcional, onde há um dispêndio de recursos muito grande nas campanhas. E também a representatividade fica mitigada, porque os candidatos têm que percorrer várias regiões, vários municípios, e às vezes não tem essa identidade com aquele município, não evoluir o sistema partidário, que eu acho que o mais correto é o sistema distrital. De fato, eu já tomei a minha decisão, eu vou deixar o PRP em função dessa reforma política, vou verificar como é que fica a situação dos blocos para não tomar uma decisão imediatista que prejudique a composição dos blocos aqui na casa e agradeço de maneira bastante agradecida, aí cabe um pleonasmo, os convites que foram feitos por Vossa Excelência. Muito obrigado.